Bem-vindos a mais um Alaska Podcast, um programa voltado para a comunidade brasileira aqui em Orlando. Temos o prazer hoje de receber eu e meu amigo Milson. Tudo bom, Milson? Tudo na paz, graças a Deus. O nosso querido Bruno Avelar. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, querido? Como é que tá? E aí, Milson? Tudo certo? Seja vindo, tudo na paz? Bem-vindo, Bruno. Olá, pessoal, como vai? Seja bem-vindo. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês e vamos ver se a gente ensina alguma coisa aqui para nós mesmos. Ah, isso aí, muito bem. Se a gente puder aprender aqui nessa mesa, imagina o pessoal que está em casa. Com certeza. Para nós é uma honra ter você aqui, que a gente possa também levar para você que está nos assistindo o conhecimento para que você possa galgar grandes frutos na tua vida, tá bom? É isso aí. Bruno, a minha primeira pergunta, posso fazer? Para nos contar um pouco sobre a sua trajetória até aqui, quais foram os principais desafios que fez ao você chegar nesse país aqui? Rapaz, a minha história ela é um pouquinho longa, mas eu vou tentar Um pequeno resumo. Eu tô com 39 anos, saí do Brasil com 18 para 19. Morei em Portugal 4 anos, morei na Espanha 1 ano, morei na Inglaterra 4 anos, regressei para o Brasil em dezembro de 2012 e levei uma marca americana para lá de maquiagem, cosméticos, e ficamos lá 2013, 14. 2014, final de 2014, a gente vende a empresa. Uma empresa na qual a gente abriu na rede Multiplan, dos shoppings do Brasil na rede Multiplan. E a gente decide se mudar para os Estados Unidos em 2015. E a gente chega nesse país por um desejo da minha esposa Cláudia. Não meu, confesso, não queria ter vindo para cá. Mas a Bíblia diz que na mulher habita a sabedoria. Nós somos apenas o sacerdote da casa. Perfeito. E eu ouvi a minha esposa e viemos para cá em 2015. E eu, nessa minha chegada aqui, eu confesso que eu tentei planejar o máximo possível, vim antes conhecer território. Cláudia queria no início morar em Miami, fui lá, não achei uma boa ideia. E a gente decidiu vir para cá não pelos parques da Disney, não pelos parques da Universal, SeaWorld, o Aquática, não pelos outlets, não por nada disso. Porque eu enxerguei o Florida Mall como uma boa oportunidade para começar as nossas operações de lojas de maquiagem. Então, a decisão que me moveu a vir para Orlando foi ter encontrado o lugar certo para montar meu negócio. E quando eu pisei no Florida Mall a primeira vez, em 2015, antes de me mudar para cá, eu falei, eu vou colocar uma loja aqui, uma aqui e uma aqui. Uau. E a gente conseguiu mudar para cá em 2015, eu lembro até hoje, 18 de maio de 2015. E a gente conseguiu abrir esses 3 pontos de vendas no Florida Mall e abrimos outros negócios. A gente conheceu muita gente. Legal. E vai fazer agora em maio de 2025, 10 anos de América. Top. Passou muito rápido. Aquela pergunta que todo mundo faz, se o tempo voltasse atrás, o que você faria diferente? Cara, eu aplicaria o conselho de Salomão, que a sabedoria habita na multidão de conselhos. Eu pediria mais conselhos para mais pessoas. Entretanto, pessoas que já chegaram aonde eu pretendo chegar. Perfeito. Isso naquela época. Que já conquistaram aquilo que eu pretendo conquistar. E naquela época a gente pediu conselho para muita gente errada, sabe? Como que eu vou pedir conselho para alguém? Com que advogado eu aplico um green card se a pessoa nem um green card tem? Não tem resultado, né? E além de eu pedir poucos conselhos, ou quase nenhum, pedi para a pessoa errada. E isso nos levou a aplicar um primeiro processo que nos venderam como asilo humanitário e depois a gente veio a descobrir que era um asilo político. E quando eu fui chamado na imigração no ano seguinte, em Miami, com meu filho doente, sem imunidade, que é o Kevin, fui questionado. A primeira pergunta que fazem para o meu filho é, seu filho já matou alguém? Mas ele tem 2 anos e meio. Mas ele tem vínculo com o terrorista? Eu falei, querido, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você falou, você aplicou um asilo político. Eu falei, não. Cancela tudo. Não apliquei asilo político. Tá totalmente Me venderam errado. um asilo humanitário dizendo que meu filho estava doente e poderia ter um green card. E por causa desse erro, cara, a gente tem pago o preço até os dias de hoje. Imagino. Porque daí a gente foi para a corte. Da corte, nós tivemos um juiz que ele se identificou com o caso, viu que... Porque ninguém chega no dia da entrevista
e nega. Né? Nega. Verdade. Ninguém chega lá, pô, se você aplicou um asilo, chega no dia de entrevista, vai negar? Fala, não fiz nada disso. Não, ninguém faz. O juiz compadeceu da história e falou, ó, teu filho vai ficar aqui na nuvem, sem status, e no momento que você conseguir a aprovação de um I-140 por um EB2, você vem aqui que eu dou o green card para ele. E a gente começa uma longa jornada, e mais uma vez eu escolho um escritório, que eu não vou falar nome, que aplicou um processo de EB2 para mim também, e fez algumas coisas erradas, né? E eu quero falar para você que está ouvindo aqui, que mora nesse país, nunca acredite 100% nas pessoas, fiscalize. Ah, eu estou pagando para que montem meu processo. Antes de enviar o processo, pega o processo, analisa o processo, principalmente as informações básicas, seu nome, endereço, telefone, data de nascimento, número de passaporte, porque houve muitos erros no meu processo. Você tem ideia, vocês trocaram o nome. Aí é absurdo. Então, aí a gente manda esse primeiro processo de EB2 e é negado. E aí a gente aplica um segundo processo de EB2 com outro advogado e é negado. Aí a gente aplica o terceiro processo de EB2. E aí há 2 anos atrás, se eu não me engano, julho de 2022, esse I-140 é aprovado. Mas ainda pendente o 485, que é a mudança de status. Mas foi aprovado o I-140, depois de uma luta. Se eu tivesse aplicado o conselho que a sabedoria habita na multidão de conselhos, se eu tivesse absorvido isso e feito isso e perguntado para as pessoas certas, olha só o que acontece com você quando você pede conselho para a pessoa errada. Olha o que aconteceu comigo. Se eu tivesse perguntado primeiro lugar, para várias pessoas, mas as pessoas certas, provavelmente hoje, 10 anos depois, já seria cidadão americano. Sim. Mas por eu perguntar para a pessoa errada e para poucas pessoas, porque mesmo que eu tivesse perguntado para a pessoa errada, se eu tivesse talvez perguntado para mais pessoas, me aconselhado para mais pessoas, eu ia ter um grau de comparação maior. Sim. Né? Então eu errei nisso. Então, além de estar 10 anos esperando, e eu já hoje poderia ser cidadão americano, né? Porque depois de 5 anos você aplica para a cidadania, nós estamos falando de 2015. Muito tempo. Eu teria gasto talvez $10 mil sabendo o que eu sei hoje e não mais de $100 mil, que é o que eu já gastei. Caraca. Muito forte isso. Muito forte isso aí. Então a gente precisa entender quem são as pessoas que nos aconselham, porque muitas das vezes as pessoas se empolgam com um escritório bonito, com uma fala bonita, com alguém bem vestido, né? E acredita nessas pessoas e entrega a sua vida na mão dessas pessoas. E hoje, Milson, 10 anos depois, recentemente eu vou contar algo aqui que é exclusivo. Certo, show. Né? A gente vem há 2 anos aí com o I-140 aprovado. 2 anos com o I-140 aprovado. E agora, depois, né, eu tenho o parole, que permite viajar, voltar, sair, que é a autorização de viagem, a autorização de trabalho. Então, a gente aguardando, a gente achando que, né, a imigração está atrasando, a gente recebe uma intention of deny do 485. Agora recente. 2 semanas atrás. A gente responde e a gente recebe uma negativa. Uau. E aí, nesse momento, a gente está entrando com motion. Sei como é. Mas eu vou contar algo para vocês aqui. Eu aprendi algo que, quando já não existe absolutamente nada que você possa fazer, se você já fez tudo o que você podia fazer e não existe mais nada que você possa fazer, é nesse momento que você está no lugar perfeito para o milagre de Deus acontecer na sua vida. Perfeitamente. Né? Então, como eu sempre vivi e continuo vivendo, pela fé, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus não me guardou esse tempo todo para eu agora ter um 485 negado com um I-140 aprovado, probabilidades extraordinárias. Quem está assistindo a gente aqui talvez já passou por algum poder do network. Nós já impactamos mais de 70 mil pessoas presencialmente aqui nesse país. Sem contar as mais milhares de pessoas pela África, Moçambique, Angola, Suíça na Europa, Portugal. Portugal tinha 2.500 pessoas no Poder do Network. Já fomos para o Brasil com 2 edições, uma em Belo Horizonte, em março, abril, não lembro bem, com mais de 2.000 pessoas. Goiânia agora, semanas atrás, mais de 2.800 pessoas. Então eu creio em quem me trouxe até aqui.
Eu não coloco as minhas expectativas e a minha esperança nas circunstâncias. Eu coloco na mão daquele que me trouxe até aqui. E nem pessoas, né, Bruno? E nem pessoas. Porque a gente se frustra. Né? As pessoas falam assim, Bruno, por que você é um cara que você não se frustra tanto? Eu aprendi a não colocar expectativa em nada nem em ninguém. Perfeito. Em nada nem em ninguém. Por quê? Porque qualquer coisa... Imagina se eu crio uma expectativa em cima do Milson e ele não atinge essa expectativa, eu vou me frustrar. Agora, se eu tenho expectativa zero, qualquer coisa que ele fizer de bom, eu vou ficar contente. Se ele fizer algo de ruim, eu não estava criando expectativa mesmo, porque quando você não tem expectativa em ninguém, o ruim e o mal você já espera. Né? Então, a minha história, Milson, ela se passa por 5 países, por quase 20 anos de imigrante. Em Portugal também tive carta de deportação do país. Hoje sou cidadão português, tenho um passaporte português. Show. Né? Aqui passando por toda essa luta, mas uma coisa que você precisa entender. Talvez ainda você não tenha autoridade na vida porque você ainda não superou aquilo que você precisa superar. E lembra que a cicatriz, ela vai ser a autoridade que você precisa para poder falar sobre o assunto que você quer falar. Uau, tem muita gente que ainda não deu certo na internet porque está falando de um assunto que não domina. Você pode até falar sobre algo, mas se eu não enxergo a cicatriz e superação em você, então você não tem autoridade para falar sobre isso. Porque não é só Harvard que te dá autoridade. A Bíblia diz que tudo aquilo que você supera, você passa a ter autoridade sobre aquilo. Aquilo que você superou passa a ser seu servo para que você possa falar. Uau, você tem lastro, as tuas tem palavras lastro. têm lastro, né? Não tem como eu falar de algo que eu ainda não superei. E fica muita gente na internet porque o Bruno tá falando de networking, agora eu vou falar de networking, vai dar certo. Não vai dar certo, querido. Pega a dor que você superou e começa a falar sobre ela, mas eu tenho vergonha de expor, então você nunca vai ter sucesso na vida. É verdade. Verdade. Porque você só pode falar daquilo que você superou. Você só pode ensinar algo que você superou. Se eu fizer uma pergunta para você agora, Milson. Eu, Bruno Avelar, posso fazer você ficar bilionário? Não. Sim ou não? Eu posso fazer você ficar bilionário? Sim ou não? Com o teu conhecimento, sim. Sim? Então, o Milson está certo, você está errado. Por que eu não posso fazer você ficar bilionário? Porque eu ainda não sou um bilionário. Uma pessoa só leva a outra até onde ela já chegou. Tem o resultado. Agora, eu posso te fazer ficar milionário, porque eu sou milionário. Isso. Aí quem está ouvindo vai falar, não, mas que soberba, prepotência. Não, é experiência. Não, eu sou milionário, sou milionário. Você quer que eu fale o quê? Que eu sou pobre só para te agradar? Isso aí. Legal. É um problema seu, de crença de pertencimento e merecimento, se você fica ofendido quando eu falo que eu sou milionário. Isso aí. Eu costumo dizer, Bruno, que eu, Renato, não posso falar sobre shampoo, eu sou careca. Entendeu? Eu não tenho autoridade para falar sobre shampoo. É isso aí. Eu sou careca. Entendeu? Então eu posso falar de qualquer coisa, mas de shampoo não. E você pode falar de superação, você pode falar de empreendedorismo. Todos nós podemos falar de superação. Porque se você está aqui hoje, eu provo agora. Todo mundo que está assistindo a gente aqui, se está assistindo, está vivo, sim ou não? Sim. Então, se você está assistindo a gente agora, você pode falar de superação, porque você superou uma pandemia. É isso. Como foi superar a pandemia? Isso aí. Como foi superar a pandemia? E estamos aqui. É verdade. Todos nós superamos algo na vida e não foi só uma coisa, superamos muita coisa. Pegue aquilo que você superou e se torne uma autoridade sobre isso. Muito bem. Todos nós superamos algo na vida. Os nossos traços, o nosso cansaço mostra quantas superações nós já passamos. O problema é que muitas das vezes as pessoas têm vergonha de expor aquilo que foi e aquilo que superou e a dor que se superou. E isso nada menos é do que testemunho. É verdade. Quando você conta uma superação em qualquer área da vida, você transforma pessoas. E esse é o objetivo dos podcasts, né? Exatamente. É esse testemunho, poder dizer para outra pessoa, olha, eu consegui, você vai conseguir também. É isso aí. Ô Bruno, e quais são, assim, que você, ao longo da sua carreira, qual foi os aprendizados que você teve para passar para as pessoas que estão aqui nos assistindo? Paz, eu tive muitos aprendizados, Milson, muitos. Eu tenho até hoje, né? Eu creio que a gente vai ficar aqui até morrer aprendendo e a gente nunca vai chegar a saber tudo, né? Só Jesus foi perfeito, só ele atingiu o nível de maturidade máxima, nós nunca vamos atingir. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre buscando
ser mais maduro, eu estou sempre buscando ter mais maturidade, sabe? Mas a gente nunca vai chegar ao nível máximo de maturidade, só Jesus chegou, né? Tem um livro meu que eu lancei que chama-se Descubra seu nível de maturidade e entenda por que as coisas não acontecem com você. Uau! Se você entender o teu nível de maturidade, você vai entender sobre os seus resultados e por que você não consegue alcançar certas coisas. Então você vai entender por que as coisas não acontecem por você, para você. Porque o que acontece? De acordo com o teu nível de maturidade, o teu ciclo de relacionamento. De acordo com o teu nível de maturidade, são as mesas que você senta. De acordo com o teu nível de maturidade, são as pessoas nas quais você anda. Porque se você não tem maturidade para sentar na mesa do Bill Gates, o Bill Gates não vai querer sentar com você. Verdade. As pessoas precisam entender que, além de estarem prontas, terem maturidade o suficiente para poder sentar em mesas de pessoas relevantes. As pessoas relevantes nunca vão pagar o preço de descer no teu nível para poder se assentar com você. Isso. É você que precisa pagar o preço para subir no nível de quem está acima de você, para sentar na mesa de pessoas que estão acima de você. E por que eu preciso fazer isso, Bruno? Porque são pessoas que estão acima de você que vão te puxar para o nível dela. Você tem que qualificar para essa vaga, né? Porque todas as vezes que a gente diz assim, nós somos a média das 5 pessoas nós mais convivemos. É verdade, é verdade. Financeiramente, emocionalmente, profissionalmente. Vocês podem fazer um exercício depois que terminar esse podcast. Você pega um papel e você vai escrever aqui no papel o nome das 5 pessoas que você mais convive. Na frente de cada pessoa, tu vai botar mais ou menos o preço da casa que ela mora. Você vai chutar, essa casa custa tanto, do fulano tanto, tal. E depois tu vai botar o preço do carro dessa pessoa. Certo. Depois você vai somar e vai ter o valor total e vai dividir por 5, você vai chegar na média. Tu vai ver que é a média do carro que você anda e a média da casa que você mora. Uau. Porque você só compete com quem está ao teu redor. É teu grau de comparação maior. Porque quando tu olha para alguém muito grande, você fala assim, eu nunca vou chegar no nível desse cara. Mas conversa a conviver no meio desses caras. Você vê se você não sobe sua régua. Naturalmente começa a acontecer. Por que tem gente que estagna e não sai do lugar? Porque a média das 5 pessoas que ela anda, ela é a pessoa mais bem-sucedida, ela é a pessoa que mais ganha e ela não consegue sair daquele meio. Automaticamente, como você não sai daquele meio, você não prospera. Porque você atingiu o grau máximo naquela média das 5 pessoas que você mais convive, você é o cara que mais ganha dinheiro, você é o cara que tem a melhor casa, o melhor carro, e aí o que acontece nesse momento? Você infla o teu ego e a tua vaidade são supridos por aquelas pessoas, porque começam a falar, você é o cara, e você gosta de estar ali, sem perceber, você gosta de estar nesse meio. É muito fácil você ser o cara no meio de quem não tem o que você tem. Vai ser o cara no meio de quem tem mais que você. Isso aí. E muitos ficam... Ninguém quer pagar o preço para estar lá. Custa caro, dói, algumas vezes é humilhante, porque você se coloca num lugar e você fala, cara, esses caras eu não tem nem assunto. Tem que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Tem que abrir mão de muita coisa para andar em ambiente extraordinário, em ambiente estratégico, com pessoas extraordinárias, pessoas estratégicas. Engolir muita história. E detalhe, não adianta chegar lá vazio. Porque as pessoas têm uma concepção, Milson, muito errada sobre o que é networking. Networking não é o que você vai buscar na mesa. Network é sobre o que você traz para a mesa. Show. Não tem como você sacar nada de uma conta bancária se você nunca depositou. Perfeitamente. Quando você saca dividendos é porque algum dia você investiu. Você vai sacar mediante você investiu. Então a gente só pode sacar mediante o que a gente investiu. Se você não investiu nada, você não vai sacar nada. E pessoas sérias, relevantes, estratégicas, extraordinárias, bem-sucedidas, elas não são bobas. Elas sabem quando você é interesseiro e não interessante. Elas não perdem tempo também, né? Não perde tempo. Então, se você não chega com o ato de servir, com o ato de generosidade, de se doar, de se colocar à disposição para resolver um problema, essas pessoas não vão te querer ali. Para quê? Você não resolve nada. Você não trouxe nada para a mesa. Veio tomar? Aí você é o perfil do cara que faz network de tomador. Você não é doador? Seja doador. Seja o que serve. A Bíblia diz que maior é aquele que serve do que aquele que está prostrado à mesa. O que é isso? Imagina que está o presidente na mesa e o garçom servindo. É a Bíblia que está dizendo que o garçom é maior que o presidente. Na Bíblia fala sobre. A Bíblia diz que, eu que sois Deus, vim ao mundo para vos servir, não deveis vós servir uns aos outros? Então eu posso dar milhares de exemplos aqui sobre coisas que me trouxeram até aqui. Mas quais são as principais delas? Servir e resolver problema. Por quê? Quando você resolve o problema, você acessa o dinheiro. E quando você resolve o problema, você é chamado para resolver problemas maiores. Sempre vai aparecer mais. Porque se você resolveu aquele, agora vamos pegar um desafio maior.
Isso. Então, segredos para o meu sucesso: servir, resolver problemas e o terceiro, poderoso, esse que eu vou falar agora. Opa, vamos para cima. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o terceiro só no final desse podcast. Show de bola. O terceiro que me fez chegar até aqui, o primeiro foi servir. O segundo foi resolver problemas. O terceiro eu vou falar no final desse podcast. Então fala para nós aí sobre, só abrindo um parênteses, né, Renato? Só sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Não existe. Não existe? Não. Eu desafio qualquer pessoa. Estabilidade não existe, já disse Flávio Augusto. Não existe, cara. Com esse negócio de equilíbrio, cara, não existe. É assim, ó. O tempo da construção vale tudo. Se você tá numa fase de construir algo, cara, combina com a tua esposa e fala, eu vou cair pra dentro. Show. Igual o Pablo Marçal fez agora. Tá lá em campanha lá pra Prefeitura de São Paulo. Ele chegou pra esposa dele e falou, ó. Chegou pra esposa e pros filhos e ainda fez publicamente no palco. Falou, ó, papai agora vai se abdicar de casa, vai estar ausente, porque papai agora vai atrás de algo muito grande pra mudar essa nação. Então, papai não vai poder jogar bola com você, papai não vai estar junto, papai não vai estar em casa, não vai jantar, não vai botar pra dormir. Mas eu prometo que quando acabar eu volto a ser um pai melhor do que eu era antes. Show. Então é o seguinte, ele tá all-in nesse negócio. Não tem negócio de equilíbrio, ó, tô fazendo campanha, mas tem que estar em casa jantando com a esposa. É algum combinado, pô, é diálogo, resolve tudo, faz um acordo. Foi o que Então, você eu sou falou assim. agora há pouco, tem que abrir mão Tem das que abrir coisas. mão, pagar o preço, irmão. Então assim, ó, na fase da construção vale tudo. Mas não dá pra valer tudo o resto da vida. Pô, depois que ele ganhar a eleição de São Paulo, como prefeito de São Paulo, aí ele entra numa rotina de trabalho. E aí ele tem que... ele não vai resolver o problema do mundo. Então não adianta ele trabalhar todo dia até de madrugada. Entendeu? Então, assim, tem que ter o tempo pra família, tem que ter o tempo pros filhos, tem que ter o tempo pros amigos. Né? A Bíblia diz que aquele que encontrou um amigo, que cuide dele. Encontrou algo que vale mais que um tesouro, mais do que pedras preciosas. É verdade. Por que tem gente que não consegue construir relacionamento de longa duração e amizades verdadeiras? Porque só se preocupa com a conexão, não se preocupa em estabelecer um relacionamento e não rega. Se não regar, nada cultiva. Superficial, né? Superficial. Isso aí. Então, se você de fato encontrar um amigo, zele por ele. A Bíblia diz que vale mais que um tesouro. É importante ter amigo, porque o amigo de verdade, ele é um amigo. Você precisa entender, você que está assistindo, você precisa entender que amigo não é comparsa. É diferente um do outro. Amigo te repreende. Isso. Amigo diz Não a verdade, para te né? controlar, para te proteger. Isso aí. Não Então, para te humilhar, mas para Você precisa ter amigo que te repreenda, mas não para te controlar, para te proteger. E você precisa entender que amigo não é comparsa. Comparsa é diferente de amigo. Comparsa dá tapinha nas suas costas e fica falando que você é o cara. Amigo não. Amigo te repreende o tempo todo. Por quê? A gente só cresce na vida debaixo de repreensão. Perfeitamente. Não tem como crescer de outra maneira. Por que eu atingi resultados extraordinários? Porque eu tenho pessoas que me repreendem. E são muitas. Mas pessoas que têm resultados que eu almejo atingir. Uau. Não é qualquer um que me repreende. Eu escolho quem me repreende. E essas pessoas são maiores do que eu. E por que eles topam te repreender e perder o tempo deles, investir o tempo deles para te repreender? Porque eu sirvo e resolvo problemas que ninguém resolve. Isso aí. E você busca justamente nessas pessoas que são referência para você, não é isso? Exatamente. É? Bruno, uma pergunta. Você hoje atingiu um patamar sobre muito trabalho, depois de muito trabalho, muita dedicação. Qual é o próximo passo? O próximo passo. Eu sou uma pessoa que eu vivo dentro de oração, tenho uma vida 100% com Deus. O Milson é da intimidade da nossa família, está sempre ali resolvendo problema, sabe disso. Sim. A gente não negocia princípios, a gente não negocia valores, a gente só se alia com pessoas dos mesmos princípios, dos mesmos valores. E o próximo passo a gente sempre deixa nas mãos de Deus, porque se ele já enxergou o futuro, se o meu destino está traçado por ele, então a gente pede sempre direção para Deus de qual o próximo passo. E o próximo passo ele já aconteceu, né? Começar os eventos no Brasil, a gente já fez 2 com muito sucesso, o terceiro em Brasília agora já está praticamente sold out e é só dia 2 de novembro, nós estamos aqui em agosto. Né? Então, por que está sendo assim? Porque a gente ouviu a voz de Deus. E o próximo passo é passar uma temporada no Brasil. Então, a gente já ouviu a voz de Deus também e já estabelecemos uma casa lá para poder passar um tempo lá, né? Entre Estados Unidos e Brasil. E por quê? Deus quis assim.
E como é que Deus fala contigo? Cara, Deus fala com cada um de forma que você entende que é Ele que está falando. Mas comigo através de profecia. Então, em 2 dias, Ele mandou 3 profetas. E já falou, ó, é tempo de Brasil. E Geralmente, quando manda, acontece. Acontece. E quando Deus está no negócio, as coisas acontecem com uma certa facilidade. Você não precisa fazer esforço no seu braço. Então, o próximo passo está sempre na mão de Deus. Porque se eu me coloco numa posição onde eu sou servo de Deus e quero ser usado como um instrumento e quero que a minha boca seja um instrumento para que Ele use para a transformação de vida de pessoas, então quem tem que me dar a direção é Ele, não sou eu que tenho que tomar a decisão. É verdade. Você que está nos escutando, você percebeu uma coisa? Nós estamos aqui conversando há, vamos dizer, meia hora. Nessa meia hora, você viu quantas vezes saiu da boca desse homem bem-sucedido, um homem que tem bagagem, Deus, 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 servo de Deus. Então, cara, fica aqui um ensinamento, né? Com certeza. Que a gente, só pela a postura dele, você vê o seguinte: quando você coloca Deus na sua vida, é impossível dar errado. Não tem Você como. concorda comigo? Tem 2 bases que o ser humano precisa para poder atingir o objetivo, chegar inteiro no final e se sentir por completo. Base familiar e base espiritual. Conexão com Deus, família estruturada. Isso. E o resto tudo dá certo. Ah, mas o Roberto Justo é ateu e é bilionário. Eu duvido que 100% na vida dele está resolvido, que não tem alguma área que ele não sente um vazio em algum momento. E tem muitos, né, Bruno, que são Tem bilionários que... Porque ser bilionário é você fazer o que precisa ser feito, ter o conhecimento adequado, aplicar, ter resultados, ter valores e princípios. E quem disse que quem é ateu não tem valores e princípios? Só porque não acredita em Deus, porque não teve uma experiência com Deus, né? Então, talvez ninguém nunca lançou uma palavra, porque a Bíblia diz que nós lançamos a palavra e o Espírito Santo é quem convence. Amém. Então, ser bilionário, ser multimilionário não tem a ver com você crer ou não em Deus. Tem a ver com você fazer o que precisa ser feito, ter princípios e valores, ter o conhecimento certo, aplicar e ter resultado. Agora, o que acontece quando esse cara atinge o tudo dele? E ele fica com um sentimento de falta alguma coisa? Essa coisa é Deus. Pô. Essa coisa é Deus. Então, quando você tem Deus, você tem uma família estruturada. Se você não tem Deus, você não tem família estruturada. Então, eu sempre falo no Poder do Network que a sua maior conexão tem que ser com Deus. Seu maior relacionamento tem que ser com Jesus. Porque quando você é amigo de Deus, Deus te apresenta os amigos dele. Se Deus for teu sócio, faça grandes planos. É muito mais fácil a vida com Deus. Por que as pessoas se desgastam tanto? E por que se distanciam tanto dele? Né? É muito mais fácil com Deus. O princípio, como você mencionou aí há pouco, a coisa melhor do mundo é você ter princípio. É a base de tudo, né? Os princípios, os valores, que o resto tudo vai dando sequência. Exatamente. É isso? Ô Bruno, falando um pouquinho sobre rotinas e sucesso, certo? Quais são os hábitos diários e rotinas que você considera crucial para o seu sucesso ou para o sucesso de uma pessoa? Descanso, Certo. tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade com a família. Descanso, tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade com a família. É daí que vem minha força. Show. Se eu não descansar, eu não vou produzir. Se eu não tiver tempo de qualidade com Deus, eu não tenho direção e instrução. Se eu não tiver tempo de qualidade com a família, eu não tenho passo para empreender. Uau. Então eu tenho que descansar, eu tenho que ter tempo de qualidade com Deus, eu tenho que ter tempo de qualidade com a família. Se eu tenho tempo de qualidade com a família, eu tenho passo para empreender. Se eu tenho tempo com Deus, eu tenho direção e instrução. E se eu descanso, eu tenho energia para poder fazer o que precisa ser feito. Top demais. E um conselho... Vai. Geralmente, não sei se você prestou atenção, as pessoas fazem o inverso. Né? Elas se matam, se afastam de Deus e a família fica... Se destrói. Destrói, é verdade. Se destrói. E um conselho para um jovem profissional que está nos assistindo, você que está aí nos assistindo e quer saber um conselho de um cara que tem história, tem sucesso e tem know-how para falar tudo que a gente está conversando aqui com ele. Tem resultado, né? Tem resultado. Um conselho para um jovem profissional, um conselho que você daria hoje para ele, que está começando na sua área.
tenha vida com Deus, constitua uma família, busca o conhecimento, aplica esse conhecimento vai te trazer novos resultados vão te colocar em novas mesas, novas oportunidades, mais resultados, mais prosperidade, mais pessoas alcançadas, transformadas e ativadas. Uau! Rapaz, eu fui na ferida. Eu sabia que ele ia dar um show aqui nessa pergunta. É isso. Top demais. Não tem segredo. Isso aí. Não tem segredo. As pessoas estão perdendo muito tempo com pessoas. Hoje todo mundo virou coach, mentor, palestrante, né? Todo mundo tem seu canal e tá todo mundo no seu direito. A única coisa que não é certo é você fazer com que as pessoas percam tempo na internet falando algo que você não tem autoridade para falar, querendo ensinar algo que nem você ainda adquiriu. Tem autoridade, né? E pior que tem gente que acredita. E aí a pessoa segue isso, tenta colocar em prática e nunca tem resultado. Por quê? Porque não é verídico, não é verdade. Não adianta. Quantas pessoas você conhece que já foi em 20 eventos e a vida não muda? Quantas pessoas você conhece são muitos. que passa a vida fazendo mentoria e indo em evento de motivacional? Eu não gosto de falar de motivacional. Eu respeito o motivacional, mas motivacional está ligado à psicologia. Eu gosto de falar de esperança, porque esperança está ligada à fé, e a fé nunca pode morrer. Tá ligado a Deus. Isso aí. Motivacional é uma injeção de adrenalina que eu te dou agora e daqui 24 horas ela passa. A esperança não. A fé não. A vida com Deus não. A vida com Deus te traz para uma vida de retidão, uma vida de princípios, uma vida de valores, uma vida de se importar com o que de fato vale a pena. De entender que é sobre o outro, não é sobre você. De entender que Jesus passou por aqui e não foi sobre dinheiro, mansões, carros importados. Jesus passou por aqui e foi sobre pessoas. Pessoas, isso aí. É sobre o outro, não é sobre você. Por que o meu negócio não dá certo? Porque você montou um negócio pensando em dinheiro, você não montou um negócio pensando em resolver o problema do outro, você não montou um negócio pensando em facilitar a vida do outro, você montou um negócio pensando, essa é uma oportunidade, eu vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro. Não, querido, tá tudo errado. Você só ganha dinheiro quando você resolve o problema de alguém, quando você facilita o problema de alguém, a vida de alguém, e quando você traz praticidade para a vida de alguém. Se o teu negócio não traz praticidade para a vida dos outros, não resolve o problema de ninguém, não facilita a vida de ninguém, ele não vai dar certo. Isso aí. Porque o mercado é um lugar onde se encontram pessoas que compram e pessoas que vendem. E pessoas que compram só compram o que elas precisam. E se ela precisa, é porque ela precisa solucionar alguma coisa, trazer praticidade para alguma coisa, resolver alguma coisa. A pergunta é, o que você está vendendo dentro desse mercado está facilitando, resolvendo, trazendo praticidade para a vida de alguém? Se não tiver, muda de negócio que é ruim. Não vai prosperar. É simples, você procura algo que o mercado está buscando, traz solução para essas pessoas e entra para o mercado e vende. É uma troca. Aonde um compra, o outro vende, ou seja, onde você leva a solução e a pessoa compra a solução. Pegando o adendo do que você falou do início dessa frase aí, a árvore, ela não come do seu próprio fruto. Quem come o fruto é o outro, é sobre o outro, não sobre ela. Ela não come do seu próprio fruto, é para o outro, não é isso? Exatamente. Foi o início do que você falou aí, não é isso? O que você produz alimenta os outros, o que os outros produzem te alimenta. Isso aí. Sabe, tem muita gente também que não prospera, Milson. Você falou de árvore. A árvore é algo muito interessante, né? Primeiro que a árvore é o seguinte, quando você lança a semente, ela não cresce para cima, ela cresce para baixo, porque primeiro ela cria raiz para ter sustentação, para depois crescer e dar fruto. Ou seja, uma semente ela leva tempo para você poder colher o que você plantou. Então, uma coisa que eu faço é plantar todos os dias. Por quê? Eu quero comer todos os dias. Uau. Então, quanto tempo atrás você começou a lançar sementes? Porque tudo que você está colhendo hoje são frutos das suas sementes, mas cada semente que você lançou tem um tempo para poder frutificar. Só que tem gente que planta uma semente, cultiva aquela semente e quer viver uma vida inteira baseado em uma única semente que plantou. E aí a pessoa se esconde debaixo dessa árvore, porque ela se esconde debaixo da sombra. Ou seja, querido, eu não vim no mundo para poder ficar na sombra, eu vim ao mundo para dar sombra. Uau, legal. Top. E a semente que você está plantando, você escolheu ela muito bem escolhida, né? Não é qualquer semente. Não é qualquer semente. E a semente que ele escolheu é Deus. Não tem como dar errado. Olha só, eu só planto aquilo que eu gostaria de colher. E eu só semeio na vida dos outros aquilo que eu gostaria que as pessoas semeassem na minha vida. Isso aí. Essa é a lei da semeadura, Essa né? é a lei.
Porque não adianta. Veja bem, nós temos aqui uma bandeja de pão de queijo. Nós temos uma bandeja de pão de queijo. Ela está na minha mão. Nós somos aqui 1, 2, 3 e a menina ali da edição 4 pessoas. E eu tenho... Imagina que a gente só tivesse nessa bandeja 4 pão de queijo. Isso aqui não está aqui. Então eu tenho aqui, ó. 4 pão de queijo, nós somos 1, 2, 3, 4. Semear isso aqui, ó. Eu posso fazer assim. Eu gostaria de receber esse pão de queijo que está queimado. Você gostaria? Para você esse aqui, dos 4 esse? Você gostaria desse? Queimado? Você gostaria do queimado? O mais feinho? Sinceramente. Se você viesse aqui agora e você tivesse que escolher entre o 4, você escolheria o preto, queimado? Escolha, Renato. Esse. O mais bonito. O mais O bonito. Wilson, na sequência, escolheria o segundo mais bonito. Isso. Eu, na sequência, escolheria esse. E ficava o O pretinho preto pra pro ela. último. O que eu faço é... Primeiro, eu pego esse pra mim. Pega porque o- eu quero que você tenha o melhor. Isso aí. Ou seja, eu tô pensando no próximo, eu não tô pensando em mim. E normalmente o que as pessoas fazem é pegar Pegar o tudo melhor. de melhor e deixar. E se eu tiver que escolher um aqui para dar pro próximo, porque eu tenho abundância, eu vou dar o que eu tenho de pior. Tá errado. Porque é o seguinte, eu não gostaria de receber o pior. Então, se automaticamente eu não gostaria de receber o pior, eu também não vou dar o pior. Então, toda vez que eu semeio a minha melhor semente, de acordo com a terra que eu estou semeando. E a gente trazendo isso para a vida real, quando você dá um presente para alguém, porque muita gente se diz grato. Ah, eu sou grato, sou grato. Né? Um cara te indica alguém, você vai lá, fecha o negócio, ganha um dinheiro, você liga pro cara e fala obrigado. Mas obrigado não paga a prestação da casa do cara, não paga o combustível do carro do cara, não paga nada. Se afinal de contas o cara te trouxe um benefício te indicando alguém para você fechar um negócio, você ganhou dinheiro, você vai ligar pro cara e falar obrigado, e você diz que isso é gratidão? Gratidão é você materializar a gratidão que diz que tem. Como que materializa? Pô, esse cara me indicou alguém, eu fiz um negócio, ganhei $10 mil, se eu tirar 10% aqui e comprar um presente para esse cara de $1.000, não vai me matar. Vou comprar um iPhone e vou mandar para ele. Ô querido, queria te entregar aqui, ó, um presente. Aí é grato. Porque você me indicou um cara e eu fiz um negócio e ganhei líquido $10 mil. Isso é materialização da gratidão. Por que as pessoas não prosperam? Porque não honram pessoas. E pessoas não foram feitas para serem usadas. Pessoas foram feitas para serem honradas e cuidadas. Então, por que eu prospero? Por que o line-up do Poder do Network é o maior line-up do Brasil? Por que eu consigo botar no mesmo palco o Paulo Vieira, o Joel J, o Thiago Nigo, o Thiago Brunet? E detalhe, sem pagar cachê. Servindo. Eu não uso ninguém, porque eu sirvo eles, resolvo problemas e honro a altura. Isso. Então, não é porque eu não paguei cachê que eu não vou honrar. Se ele disponibilizar do tempo dele para ir no meu evento, de alguma forma eu tenho que honrar. De alguma forma. Então, eu honro com presentes à altura da pessoa, não à altura do que eu posso pagar. Porque a sua próxima conexão vai estar sempre no nível mais alto que o seu. E se você quer acessar, você precisa honrar, servir e ser generoso da altura que a pessoa é, não da altura que seu bolso pode pagar. Entenda uma coisa, toda vez que Deus te chamar para algo grande, você não vai ter todo o dinheiro no seu bolso. Se o projeto que Deus tem para você vier de Deus na sua vida, você não vai ter todo o dinheiro no teu bolso, tu não vai ter todo o dinheiro no banco, tu não vai ter o dinheiro guardado debaixo do colchão. Se o projeto de Deus para a tua vida vir dele, não for da tua cabeça, tu não vai ter todo o dinheiro que você precisa para fazer acontecer. Assim é quando você quer se conectar com alguém. Você nunca vai ter a condição real de se conectar com aquela pessoa, presentear aquela pessoa e honrar aquela pessoa. Você vai ter que fazer um esforço. Isso. Um passo de fé, né? Um passo de fé. Então, eu por muitas vezes fiz isso. Presenteei pessoas que eu queria me conectar, me relacionar. Por quê? Quando você faz isso, você mostra que você não tem apego ao dinheiro e que você tem um coração generoso. Isso aí. E todo mundo que eu conheço que é bem sucedido é generoso. Perfeitamente. Mas as pessoas comem as melhores sementes e lançam as piores sementes. Aí qual é o resultado que quer? Não tem como. resultado. Entendeu? Bruno, deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. As pessoas que estão... A gente sabe da sua experiência, que saiu do Brasil, foi para a Europa, veio para os Estados Unidos, vai voltar para o Brasil. Então, você é um cara que tem experiência de mundo, digamos assim. Para quem está no Brasil, para quem está em outro país, que quer vir para esse país aqui,
Qual o conselho que você dá para esse cara que está se programando para vir para cá, mas não tem experiência, não tem bagagem para vir para cá? O que é que você diria para essa pessoa? Se aconselhe com quem já veio, com quem deu certo e faça um planejamento. Tome decisões racionais, sem decisões emocionais. O que são decisões emocionais? Esse Brasil é uma merda, já não aguento mais isso aqui, vamos mudar de país. Mas pera aí. Mas você vai fazer o que lá? Ah, eu vou montar uma loja de açaí. Mas já não tem? Tá dando certo? Conhece alguém que deu certo com isso? Ah, vou vender biquíni. Peraí, você consegue competir com a Amazon, com o Walmart? Você consegue vender pelo mesmo preço que eles, entregar na mesma velocidade? Porque se você não consegue competir com a Amazon, com a Walmart, não traz produto para cá não. Esquece. Porque já é o primeiro passo para você dar errado. A primeira coisa é, qual é ou o que é que eu vou desenvolver na América que ainda não tem, que vai facilitar a vida do outro, resolver o problema das pessoas. Qual é a solução que eu estou trazendo para a mesa? Quem que vai querer comprar isso de mim? Você achar que vai dar certo? Não pode ser. Então você vai fazer um plano de negócio, um estudo de viabilidade e um plano de ação. Você vai fazer um planejamento, você vai fazer um estudo de quanto você vai gastar para viver aqui, quanto vai custar o aluguel da casa que você vai morar, a água, a luz, a internet, a prestação do carro, a conta de telefone, tudo para você ter um custo de vida fixo e variável antes mesmo de mudar, para saber o seguinte: ok, a vida que eu estou querendo lá vai custar, por exemplo, $7.000, que é um custo de vida aqui hoje razoável. Razoável. Qual é o negócio que você vai montar com o dinheiro que você tem que vai cobrir esses $7.000 que você precisa para viver por mês? Senão você vai estar tirando sua família de um ambiente seguro, pegando tudo que você tem, fazendo um all-in num país que você ainda nem tem um green card, nem aplicou o documento, com o risco de perder tudo. E quem vai pagar o preço no final das contas? Os filhos. Quantas vezes já vi isso acontecer aqui? Aí o cara vai pra obra, vai trabalhar de Uber, nada contra, a mulher vira faxineiro, o casamento acaba, quem paga o preço? Os filhos. Os filhos. Porque é uma decisão de emoção. E não acha que você vai vir para os Estados Unidos, que os problemas que você tem aí vão acabar, não. Eles vão vir junto com você, eles ficam adormecidos por um tempo, mas depois eles aparecem tudo de novo. Um dia você acorda e ele acorda do teu lado. Então o problema não está no local, e sim em você. E você. Não é isso? Você pode ser próspero aonde você pisar. Vai depender de como você vai fazer essa transição. E eu acredito, Milson, que tem gente que só vai prosperar quando mudar geograficamente. Né? Tem gente que vai precisar de mudar de bairro, tem gente que vai ter que precisar mudar de cidade, tem gente que vai ter que precisar mudar de estado, mas tem gente que vai ter que mudar de país mesmo. Só que tem gente que mudou de país sem perguntar pra Deus se era pra vir. Vai ter que voltar. Isso aí. Vai ter que voltar. Tem gente que veio por decisão própria, ficou com raivinha, brigou com Deus e falou: eu volto, tô cansado dessa vez, nada dá certo, saiu da igreja, desviou e veio. E tá dando tudo errado. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Não era pra você vir, quem te chamou? Perfeitamente. Não falou com o papai? Aí agora fica: Deus me ajuda. Calma, querido. E hoje em dia todo mundo terceiriza a culpa, né? Por exemplo, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Isso tem um nome, isso chama pessoas que são vitimistas, né? Eu corro de vitimista. Se tem uma coisa que a pessoa não tem chance de caminhar comigo, a pessoa que reclama de tudo, que culpa todo mundo, é o seguinte: tudo que acontece na minha vida é culpa minha. Te emprestei um dinheiro, você não me pagou, a culpa é minha, foi eu que quis te emprestar. Ah, mas eu pedi, não tem cara. Não, querido. Parte do princípio que o dinheiro está na minha mão e eu te empresto. Então eu tomei a decisão. Te emprestei meu carro, você bateu meu carro, eu quis te emprestar, a culpa não é dele. Pô. Então tudo que acontece na minha vida é culpa minha. Porque eu sou o arquiteto do meu destino, de acordo com as minhas decisões, os meus resultados. Se eu decido te emprestar e você não me paga, a culpa é minha. Eu boto uma pessoa na minha vida, ela me trai, a culpa é minha. Fui eu que permiti ela entrar na minha vida. Agora, não troca pessoas que estão do seu destino por pessoas da sua agenda. Pessoas do seu destino são sua esposa, seus filhos, seus amigos íntimos. Tá toda hora. Você usa as pessoas da agenda para ganhar dinheiro, para gastar com pessoas que estão no seu destino. Isso. Não troca a prioridade de dar mais tempo e prioridade para quem é da agenda ao invés para quem é do seu destino. Quem é do seu destino vai estar contigo durante toda a jornada. Quem é da tua agenda pode estar hoje, amanhã não está mais. Uau. Enquanto você for útil, Querido, nós estamos juntos. tem duas coisas na vida que eu sempre falo. Tem uma certeza e uma incerteza. A certeza é que nós vamos morrer. A incerteza de quando? O que você está esperando para poder botar as suas ideias em práticas? Ah, mas eu não tenho certeza, filho. Você só tem uma certeza. Você vai morrer. A incerteza, quando? Você só tem essa vida para poder botar em prática aquilo que você acredita. Uau, legal. Você só tem essa chance. Ah, mas eu não tenho ainda, que eu preciso ter isso e aquilo, querido. Você vai começar do jeito que você está e vai ficar pronto na jornada. É assim. Você já imaginou se eu tivesse esperado para emagrecer 20 quilos para começar o Poder do Network? Começar até hoje. Teria nem começado, né, mano?
Você vai começar do jeito que tá, qualquer coisa na vida, e vai ficar pronto na jornada. É simples dar certo, já existe uma matemática que funciona. Tudo que você adquiriu até aqui foi baseado no conhecimento que você tem e as pessoas que te rodeiam. Quem te trouxe até aqui não necessariamente te leva daqui adiante. Daqui adiante você vai precisar de um novo conhecimento de novas pessoas. Você não prospera mais porque você não tem esse conhecimento nem as novas pessoas. Você não está disposto a pagar o preço para caminhar com novas pessoas. Você acha caro pagar uma mentoria para alguém que já tem os resultados que você quer ter, você acha que só consumindo conteúdo de Instagram, de YouTube, livro, você vai chegar lá? Você não vai, porque lá não estão os pulos do gato. As coisas que eu mais aprendi com o Thiago Brunet não foi escutando o conselho dele na internet, nada não, foi caminhando do lado dele, estando do lado. Isso. E para estar do lado tem um preço. Qual o preço você está disposto a pagar para atingir o objetivo que você busca atingir? As pessoas não estão dispostas, elas só querem, mas ninguém quer pagar o preço. Todo mundo quer. Todo mundo fala, eu preciso, mas precisa é diferente de querer, querer é diferente de poder, poder é diferente de conseguir, e conseguir é diferente de fato falar, eu fiz. Então, depois dessa conversa toda, qual a conclusão que a gente chega? Cara, vou fazer um sumário. Você precisa ter vida com Deus, você precisa ter base familiar, você precisa ter tempo de descanso, você precisa buscar conhecimento. Você precisa estar nos lugares certos com as pessoas certas para adquirir o conhecimento certo e aplicar rápido o conhecimento que você tem, que você adquiriu. Se você não aplicar, você vai continuar com os mesmos resultados. Você só vai ter um resultado novo se você aplicar um conhecimento novo. Se você não aplica, você fica no mesmo lugar, você não move. Perfeito. Tivemos aqui hoje um intensivão. Intensivão, com foi. Bruno Avelar. Não aprendeu quem não quis, né, Milson? É uma imersão total aqui agora com o Bruno. Bruno, a gente tá muito feliz, né? Renato? Tá muito feliz de você ter vindo aqui. É uma parceria aqui do podcast Alaska, né? Tech Story com o Mil Sacos Visita. Tá uma união firme e forte, né, Renato? Exatamente. E o nosso objetivo é levar experiências como essa para a comunidade brasileira aqui em Orlando, que você saiba que se nós conseguimos, se o Bruno conseguiu, todo mundo consegue, desde que você pague o preço e que você se junte com pessoas certas e principalmente que você esteja sempre com Deus. Certo, Bruno? É isso aí. A sua situação atual não define quem você é. A prosperidade veio para todos, mas são poucos que têm a coragem de acessá-la. Show de bola. Bruno, para encerrar, deixa uma mensagem aí para as pessoas, seja espiritual, intelectual, qual for a mensagem que for, uma mensagem aí para o pessoal, a câmera é toda sua aí que você quiser mencionar. Cara, se as coisas não aconteceram para você até hoje, fique tranquilo. Deus está te escondendo para te mostrar no tempo certo. De vez em quando, Ele vai atrapalhar seus planos para que seus planos não acabem com você. Tenha fé, seja positivo, pague o preço, que vai dar certo. Muito obrigado. Top demais. Top.